As escavações estão a cerca de 3 quilômetros da Cidade Velha. Para os arqueólogos de Israel, essa área teria servido como um centro administrativo durante os reinados de Ezequias e Manassés, na região que pertencia ao reino de Judá. Bem, povo abençoado, o Senhor falou comigo nesta noite passada. O Senhor Jeová Yahweh, o poderoso Deus de Israel, o Criador do universo, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor Deus, Ele falou comigo, povo abençoado, em uma conversa muito tremenda. O Senhor me levou a Israel, e esta é uma conversa muito, muito importante, porque haverá uma descoberta que vai acontecer em Israel. Eu já vi, ele abriu para mim e eu li. Ele me levou a Israel nesta noite, ele me levou a um lugar espacial e a uma estrada que leva para lá. Eu vi duas senhoras dirigindo lá também e eu tive que mudar de pista. Elas não me viram, mas eu tive que mudar de pista para a esquerda. Ele me levou a um lugar específico onde haverá uma descoberta em Israel. Os arqueólogos vão cavar, e então vão fazer uma descoberta com escritos muito poderosos que foram escritos em tempos antigos. Escritos muito antigos, o Senhor abriu para mim, eu já os li, mas estão enterrados profundamente lá, enterrados. Entretanto, os arqueólogos vão desenterrá-los e os escritos dizem Judá. Judá. Fala a respeito de Judá. Os escritos são sobre Judá. E vocês sabem que Judá é um nome muito sensível, uma tribo muito sensível, porque o nosso Senhor e Salvador veio da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, estes escritos foram escritos em tempos antigos. Haverá uma descoberta muito importante em Israel. O Senhor falou comigo nesta noite, Ele me levou a Israel. E então, o Senhor cavou muito profundamente no chão e Ele puxou para fora. Debaixo do chão, Ele me mostrou os escritos que foram escritos em tempos antigos. Então, Ele me fez ler os escritos que foram escritos em hebraico, naquela língua daquele tempo, na inscrição deles, mas o Senhor agora traduz para mim. E Ele lê juntamente comigo, Deus Pai lê juntamente comigo. Eu vejo as mãos dele segurando os escritos. Está escrito em algo que parece em um pedaço de cerâmica, o fundo de um pote. Então, depois disso, ele deixa muito claro, então ele passa através de todo o texto. E então, ele diz que isso agora será descoberto em breve. Estará nos noticiários em todos os lugares. São escritos muito importantes, muito críticos. Escritos que foram escritos em tempos antigos, que têm implicações muito importantes para esta geração e para o Estado de Israel, para a Igreja de Cristo e também para as nações, para a terra inteira. Então, isso é algo que está vindo muito profundo dentro do chão, mas ele vai permitir agora os cientistas abrirem, assim como a caverna, onde o primeiro-ministro começou quando João Batista chegou. Exatamente como aquela profecia que eu dei do hemisfério ocidental, que aquela caverna seria descoberta, Deus permitiria que as pessoas descobrissem. Então, assim também agora ele vai permitir que os cientistas, as pessoas que fazem escavações, os arqueólogos, para descobrir estes escritos muito críticos, muito importantes. Agora, isso vai acontecer, vai estar nos noticiários e quando acontecer, esta descoberta será uma descoberta muito importante para a igreja, para as nações e para a nação de Israel. E também em direção à gloriosa vinda do Messias. Então, haverá uma descoberta muito importante em Israel.
Os arqueólogos vão cavar profundamente e eles vão chegar a um lugar e eles vão trazer para cima, então, com escritos muito importantes a respeito de Judá. Escritos a respeito de Judá, e eu já li os escritos, estão escritos em hebraico, mas eu já os li. Eu já os li porque o Senhor os traduziu para mim. Nesta noite, nós estávamos lendo junto com o Senhor estava abrindo com a sua mão e me fazendo ler através deles os escritos antigos que foram escritos em um pedaço de cerâmica. Parece um pedaço de um pote, como se fosse a parte de baixo de um pote ou argila, mas são escritos antigos que serão descobertos com escritos a respeito de Judá. Então, haverá uma descoberta muito importante em Israel, muito breve, povo abençoado. E esta descoberta vai ser muito importante na vida da nação de Israel, do Estado de Israel. E também vai ser extremamente importante para a igreja. Agora mesmo eles estão enterrados muito profundamente, mas o Senhor vai conduzir os arqueólogos para ir. E eu vejo essas duas senhoras, elas estão dirigindo 2 carros diferentes, o Senhor também me levou àquela estrada, e eu tive que mudar para a pista do meio primeiro. Então, assim que o tráfego permitiu, eu então mudei para a esquerda. E foi assim como foi. O Senhor me conduziu até aquele lugar onde são os escritos. O Senhor me levou a Israel e haverá uma descoberta muito importante de escritos arqueológicos que aconteceram em tempos antigos no Israel antigo. Isto vai ser uma descoberta significativa para a humanidade, para o Estado de Israel, para a igreja e para o mundo inteiro. Mas os escritos têm Judá, está escrito em hebraico, mas o Senhor agora escreveu para mim. Ele traduziu para mim em inglês, nos escritos daquele tempo. Então, o G, o rabinho do G, ele sobe para cima. Você pensaria que era um D por causa do apóstrofe lá em cima. Foi uma situação muito linda que aconteceu. O Senhor estava lendo comigo, abrindo e lendo comigo. O Messias está vindo, preparai o caminho do Senhor. Profecia de 12 de julho de 2019. Quando veio 2 semanas antes desta chocante profecia se cumprir, os 2 mais temíveis profetas do Senhor disseram o seguinte na transmissão global. Hoje, 5 de junho de 2020, eu dou um alerta profético hoje, que muito em breve haverá uma descoberta muito importante em Israel de escritos hebraicos antigos a respeito de Judá. Eles serão descobertos em Israel. E a primeira vez que eu dei essa profecia foi 12 de julho de 2019. E eu dou hoje 5 de junho de 2020. Este é um evento que ainda não aconteceu. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e as nações obedecerão a ele. Gênesis 49, 10. E quando veio 22 de julho de 2020... A significant storage center
has recently been exposed at archaeological excavations in the Arnona neighborhood in Jerusalem. The excavation conducted by importante centro de armazenamento de alimentos foi recentemente exposto a escavações arqueológicas no bairro Arnona de Jerusalém. A escavação, conduzida pela autoridade de Israel, revelou um local extremamente grande cercado por muros, e um dos pontos mais importantes desta descoberta foram 120 alças de jarros encontrados contendo impressões de selos e com inscrições em hebraico antigo. Os arqueólogos descobriram mais de 100 selos em alças de jarros inscritos com estampas com a palavra Hamelech, significando pertencente ao rei. Embaixo da insígnia aparece o nome de 4 pessoas, Hebron, Zip, Sukkot e Mashhad. Este em particular contém o nome de Meshulam El-Natam, que era um oficial muito importante do reino de Judá. Um centro antigo do reino de Judá foi descoberto em Jerusalém. Importante descoberta arqueológica em Jerusalém. Um complexo administrativo do rei Ezequias foi descoberto ao lado da embaixada americana em Jerusalém. Enorme complexo governamental do reino de Judá, descoberto perto da embaixada americana em Jerusalém. E as 2 mulheres que os profetas do Senhor viram são essas 2 repórteres. Este lugar mostrou uma descoberta muito grande. Você pode ver aqui grandes pedras de sílex muito bem talhadas. Deixa muito claro que aqui havia uma estrutura muito grande que pertence a um quartel-general do governo. Os especialistas dizem que este local servia como um centro governamental durante o reinado do rei Ezequias no início do século 7 a.C. Este lugar também revelou detalhes sobre o tempo quando o reino de Judá se tornou vassalo e pagava impostos ao rei da Síria. Nós descobrimos muitas alças de jarros contendo impressões de selos oficiais do rei de Judá. E aqui está escrito Hamelech, significando ao rei, pertencente ao rei. Também 3 nomes, Hebron, Zif, e também este nome, Meshulam El-Natam, que era o nome de um oficial muito importante do governo. Um importante centro de armazenamento de alimentos foi recentemente exposto em escavações arqueológicas no bairro de Arnona, em Jerusalém. A escavação, conduzida pela autoridade da Antiguidade de Israel, revelou um local que é extremamente grande, uma estrutura cercada por muros concêntricos. Um dos pontos mais importantes desta escritura foram 120 alças de jarros contendo impressões de selos com inscrições em hebraico antigo. O professor de arqueologia Phil Kesten, da Universidade de Tel Aviv, falou a respeito da importância desta descoberta. Isso nos leva de volta ao século 7 a.C., aos tempos monárquicos, e as descobertas de Arnona são importantes porque elas mostram o significativo crescimento de Jerusalém e Judá economicamente e também politicamente e administrativo. Este foi o período da revolta de Jerusalém e Judá contra o patrocínio assírio. Naquele tempo, Judá era bem organizado, precisava pagar impostos para os assírios e armazenar a produção agrícola como óleo, vinho e coisas deste tipo. E os selos impressos nas alças dos jarros eram usados para armazenamento dos impostos coletados para pagar o governo assírio e para conduzir a economia em Judá. Eu agora estou entre 2 dos muros desta enorme estrutura que era de ferro, do tempo do ferro que nós descobrimos.
Os arqueólogos dizem que este local é uma das descobertas recentes mais importantes da era conhecida da Bíblia como a Era dos Reis de Jerusalém. A escavação está na parte sul de Jerusalém e aqui atrás de mim está a Embaixada Americana. Os arqueólogos dizem que é irônico o fato de que esta área, que serviu como importante centro administrativo 2.700 anos atrás, agora é uma embaixada americana. Então, isso aqui mostra o centro, a natureza monumental, o centro administrativo do governo. Eles também recolhiam vinho e óleo de oliva, que era o pagamento de impostos daquele tempo. Quando o rei Senaqueribe tentou conquistar o reino de Judá, então havia uma coleta ininterrupta de impostos. A Bíblia diz, não tenha nada a ver com a adoração a ídolos. Os profetas repetiam isso vez após vez, e a razão pela qual eles repetiam isso é porque foram descobertas imagens de casa. Parece que cada casa continha esse tipo de coisa. Isso aqui é um dos mistérios. Este enorme monte de pedras talhadas, os arqueólogos acreditam que cobriam aqui um enorme edifício. Os arqueólogos ainda estão descobrindo e escavando as reminiscências de um grande muro. A descoberta veio durante as escavações conduzidas na construção de um novo bairro. Eu vi escritos antigos, escritos em um pedaço de cerâmica, como se fosse a parte de baixo de um jarro ou de cerâmica, mas um importante centro de armazenamento de alimentos foi recentemente exposto em escavações arqueológicas do bairro de Arnona, em Jerusalém. Um dos pontos mais importantes dessa descoberta foram 120 alças de jarros contendo impressões de selos com inscrições em hebraico antigo. Os arqueólogos descobriram mais de 100 selos muito especiais em alças de jarros. Esta tremenda profecia se cumpriu de uma forma impressionante. O reino de Judá está sendo levantado da terra quando se aproxima o tempo do Messias voltar para estabelecer o seu reino milenar. O reino do leão da tribo de Judá se aproxima. Neste momento, os mega-profetas do Senhor Deus, eles profetizam e com a sua língua eles trazem à existência de volta o reino de Judá. E muito incrível é que esta descoberta foi feita justamente ao lado da Embaixada Americana em Jerusalém. Isto é algo muito sério a se considerar. Um enorme complexo do reino do governo de Judá foi encontrado perto da Embaixada de Jerusalém. Um centro do antigo reino de Judá. E o Senhor Deus Todo-Poderoso essencialmente usou isto. Usou os seus mais poderosos profetas para reivindicar de volta a terra prometida e para encerrar o debate sobre a propriedade das terras de Deus. E muito mais importante é o significado espiritual desta descoberta, que o Deus Todo-Poderoso preservou por todo este tempo e decretou a sua descoberta em 12 de julho de 2019. Veja, o leão da tribo de Judá triunfou. Apocalipse 5:5. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e as nações obedecerão a ele. E o mais importante é o significado desta descoberta a respeito da gloriosa vinda do eterno reino de Judá, o reino do nosso Senhor e Salvador, o Messias de Israel, o leão da tribo de Judá.
prepare o caminho para a gloriosa vinda do Messias como um rei triunfante. Hebreus 12:14. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor.